Olá, queridos, tudo bem? Que bom ter vocês aqui mais uma vez com o nosso podcast aí, mais focado no veterinário, nos nossos pets, nossos queridos amiguinhos. Que bom que você está aqui conosco. Já te peço aí para comentar, curtir, isso ajuda muito na entrega do nosso conteúdo, para que mais amiguinhos cheguem até nós. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui comigo, Dr. Luiz, vet, pneumo, é aí especialista na pneumologia veterinária. Cães e gatos, doutor? Cães e gatos. Cães e gatos. Ele veio hoje conversar um pouquinho aqui com a gente sobre pneumologia. Te pergunto aí, você sabia que existe veterinário especialista em pneumologia? É essa a especialidade aí do Dr. Luiz. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor, por estar aqui com a gente hoje. Espero aí que a gente sane muitas dúvidas aí do povo de casa, que às vezes eles nem sabem que tem, né? Mas sim, aí a gente trazer essas novidades. Bem-vindo. Nos conte aí um pouquinho sobre você, quem você é, onde você atende e a sua especialidade. Então, muito obrigado pelo convite. Estou achando muito interessante mesmo esse projeto. Acho que vai ser bem informativo para tutores, até mesmo para outros profissionais da nossa área. E é bem inovador aqui para Floripa, um podcast veterinário assim. Estou bem feliz de estar participando já dos primeiros programas que você está fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é Luiz Felipe, sou médico veterinário formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e atualmente eu faço atendimentos volantes. Eu atuo basicamente em toda Florianópolis e várias cidades de Santa Catarina. Em outras cidades do Brasil também eu tenho parceria com a doutora Mariana de Curitiba, a gente faz atendimentos em outros lugares também, porque ainda falta bastante, é uma área que carece de profissionais ainda. Doutor Luiz aí foi o da primeira turma lá da UFAP, né, doutor? Uhum. Eu conheci o doutor Luiz porque fui estagiária dele, olha só, né, que loucura. O meu estágio final lá eu fiz com o doutor Luiz Felipe, ele me ensinou bastante, sempre com um dom, né, de ensinar. Como a gente se transforma, né, doutora? Sim. Aquela época ali é uma época de transformação. A gente sai, o estágio final da faculdade, a gente entra estudante e sai veterinário, né? Sai aí para atendimento, sai pronto para a vida, né? Que não aprendeu, vai aprendendo no caminho, né? Exatamente. E o doutor aí sempre com muita disposição para ensinar, inclusive dar aulas também, né? Dar aulas, na verdade, um dos grandes sonhos meus dentro da veterinária é a docência. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre gostei desde durante a graduação, sempre com monitorias, com palestras. E hoje eu acabo dando aula para algumas pós-graduações, principalmente de clínica médica, da parte de medicina respiratória. E espero logo conseguir dar mais aulas por aí. Migrar para esse mercado, né? É importante. Eu vejo aí como a docência é uma coisa, ela é um marco assim que a gente, além de a gente saber, a gente leva outros a saber também, né? Sim. Eu vejo que é uma chance de multiplicação de dons. Porque às vezes eu sei, mas a minha agenda é limitada, né, doutora? A tua é limitada. Tu tem o teu tempo de atendimento e tu não vai conseguir atender mais que aquilo ali que a tua agenda oferta. Sim. E quando a gente ensina, a gente começa a multiplicar o nosso resultado, né? Sim, então, se eu ensinar mais 5 alunos, são mais 5 de mim espalhados por aí, né? Com certeza. A gente tem a chance de ajudar muito mais pacientes dessa maneira. Exatamente. Migrando aí para uma veterinária de excelência, né? Hoje a veterinária ela está cada vez mais parecida com a medicina humana. A gente tem visto aí, a veterinária ela vem sempre acompanhando a medicina humana e as especialidades é uma das coisas, né? Antigamente o veterinário, inclusive era o mesmo para cães, gatos, cavalos, papagaio e periquito, né? Hoje a gente já tem bem definido o tipo, né, de animal, se vai ser cão e gato, se vai ser silvestre, se vai ser animais de produção, enfim, é dividido já, porque assim, né, a gente não tem como a gente ser bom em tudo, a gente estuda muito e ainda há muito para estudar. Então imagina se eu focar em todas as áreas, eu acabo não sendo bom em nada, né? E aí por isso veio as especialidades. Então eu queria que tu nos contasse aqui, primeiramente, aquela pergunta clássica, por que começou na veterinária e depois por que migrou para pneumologia, o que te levou a essa especialidade? Certo. Então, desde que eu era muito novo, desde que eu me conheço por Luiz Felipe, eu sempre quis fazer veterinário, sempre foi um sonho bem de infância mesmo. Eu tinha um cão que era um husky siberiano Apollo, que eu era muito apaixonado por ele quando eu era mais novo, e sempre que eu estava com ele eu sempre falava que eu queria cuidar dele, que eu queria ser veterinário.
Então foi bem natural, nunca tive vontade assim de fazer outra coisa. Fiz algumas outras coisas antes da faculdade e tudo mais, mas sempre foi a minha vontade, foi ser veterinário, sempre gostei dessa parte. E a pneumologia vem em que momento? Aí nos conta. Eu estava formado fazia cerca de 1 ano e 6 meses, e eu realmente estava pensando em alguma pós-graduação, alguma especialização. Gosto muito de cirurgia, sempre gostei, sempre fiz bastante cirurgias, e gosto muito de cirurgias do trato respiratório, cirurgia de tórax e tudo mais. E eu via como a pneumologia com muita carência de profissionais, né? A gente tinha profissional basicamente só em Curitiba, antes de começar a pós-graduação, e era muito pouco, e tinha uma rotina muito grande. A casuística de afecções respiratórias que a gente tem é enorme. Então, toda semana tem muitos e muitos pacientes de muitos e muitos lugares com problemas respiratórios e que necessitam de tratamento e exames especializados. Então, nessa questão de faltar quem fizesse, foi onde eu decidi realmente começar nessa parte e me especializar para atender realmente isso que eu via que era uma grande carência para os pacientes, que realmente faltava alguém especializado nessa área. E logo assim que tu começasse a migrar para essa área, tu já começou a atender, começou a ver o fluxo, a ter uma boa aceitação, assim, tanto dos hospitais quanto dos tutores, né? Então, eu comecei a atender depois de 1 ano na pós-graduação, né? No início, até hoje ainda em alguns locais acontece isso. Muitos veterinários não sabem exatamente o que um médico pneumologista faz. Então, os tutores, depois que eu comecei a atender, começou a surgir de forma exponencialmente, muita gente procurando, muito paciente com afecções e principalmente muitos veterinários sem saber por onde correr, o próximo exame solicitar, qual o próximo passo dar na investigação ou no tratamento desse paciente. Então, desde que eu comecei a atender, cresceu tudo muito rápido. Então, faz cerca de 2 anos que eu estou atendendo medicina respiratória, né? E realmente o volume de atendimentos cada vez mais aumenta, cada vez mais tem gente que conhece, que pede o atendimento, né? E hoje tem uma agenda bem cheia, porque tem muito paciente que precisa desse atendimento. Hoje já tem um entendimento, digamos assim. Dá pra dizer que sim. E tu achas assim que vem mais por procura do paciente mesmo ou por procura do profissional que te indica? Então, acho que é dos dois, sabe? Muito tutor que fala com outro tutor, aí vem para atendimento comigo. Muita gente que me acha pelas redes sociais, muita indicação de outros colegas também, mas eu acho que é meio a meio, assim. Mas muitos veterinários também não sabem disso ainda. Por mais que a gente fale médico, veterinário, pneumologista, o correto seria falar especialista em medicina respiratória. Porque além de pulmão, eu atendo a rinologia e laringologia. Então, afecções de cavidade nasal, nariz e laringe, afecções de garganta, também é o médico veterinário pneumologista que atende. Então, apesar do nome pneumologista, não existe otorrinolaringologia na medicina veterinária ainda. Então, a parte de otologia de ouvido, quem atende é o dermatologista, e a parte de rinologia e laringologia, quem atende é o médico veterinário pneumologista ou especialista em medicina respiratória. Então, antigamente no caso, há pouco tempo atrás, quando eu comecei a atender, muita gente não entendia que eu atendia a parte nasal e a parte de laringe também. E até hoje, por exemplo, eu faço exame de rinoscopia e laringoscopia. Então, muita gente me pede o exame, mas não sabe que eu faço a consulta dessa parte. E já na broncoscopia, que seria o exame pulmonar, o pessoal já sabe que eu faço consulta e tudo mais. Mas essa parte de todo o trato respiratório também engloba a essa especialidade. E é uma das ideias aqui desse podcast mesmo, a gente cada vez mais ter a informação, né, gente? Hoje a gente vive uma era que a gente tem aí a rede social, o Google, né, o YouTube, tá tudo aí disponível, porém a ideia é trazer justamente um material de qualidade, né, pra gente saber justamente o que procurar, como procurar. Muitas vezes, é como a gente falou aqui, às vezes a pessoa não sabe que existe, então a gente tá trazendo isso aqui pra vocês, pra dizer, existe sim, a gente tem que cuidar cada vez mais aí com carinho e com ética dos nossos bichinhos, dos nossos pacientes, né? Inclusive, eu queria que tu citasse aqui pra nós quais que são as principais doenças que tu costuma atender aí no dia a dia. Então, com certeza, da doença que eu mais atendo diariamente é colapso, pode ser de traqueia, bronquial, ou de áreas mais profundas do pulmão, como a broncomalácia acontecendo de fato, e também a bronquite crônica. Então, essas duas doenças podem acontecer de forma independente, ou elas podem ocorrer simultâneas, sendo que
o colapso pode piorar ainda a bronquite. Ou no caso, a bronquite também pode ser uma das causadoras desse colapso mais inferior. Então isso realmente é o que eu mais atendo, cães de porte pequeno são os mais afetados, e também atendo muito paciente braquicefálico. Isso realmente acaba sendo muito comum. Os cães braquicefálicos ou os gatos também são os animais de focinho curto, que vêm com uma série de deformidades anatômicas que causam muita dificuldade respiratória, e muitas delas têm que ser corrigidas, que podem levar a problemas secundários, inclusive com risco à vida do paciente. É questão, inclusive, de a gente postergar aí uma doença, problemas respiratórios, né? O Dr. Luiz foi o doutor também do Brucinho, gente, do meu cãozinho. Eu tenho um braquicefálico em casa. Fizemos a cirurgia, né? Conta um pouquinho pro pessoal do que a gente está falando aqui, que correção é essa? Que hoje em dia é bem comum, né, gente? A gente tem os pugs, os bulldogs, os gatinhos aí também de focinho achatado. Esses são os que a gente chama de braquicefálico. E o Dr. Luiz, ele tem aí uma vasta experiência no atendimento desses pets, porque eles têm muitos problemas respiratórios em decorrência da anatomia, da formação do corpo deles. Conta um pouquinho pro pessoal o que é essa cirurgia que a gente está falando, o que é esse problema que a gente pode corrigir, né? Então vamos lá. A síndrome obstrutiva do cão braquicefálico ou do gato braquicefálico é uma série de alterações anatômicas. Então existem várias cirurgias que podem ou não ser feitas. Então, quando a gente fala o termo síndrome, são várias afecções que ocorrem simultaneamente. Então, não necessariamente o paciente tem que fazer uma ou outra cirurgia. Cada caso tem que ser avaliado como um caso específico. Então, nesses animais, a gente vê muito o quê? A estenose de narinas, que é o nariz bem fechadinho, e o paciente que ronca muito, que geralmente isso está relacionado ao palato mole alongado. O céu da boca é chamado palato duro e a membraninha posterior a ele é chamado palato mole. Como esses animais têm um focinho muito curto, muitas vezes esse palato se insinua para dentro da laringe, que é basicamente a garganta normal, e ela ressoa quando o ar passa, causando esse ronco bem característico. Porém, muitas vezes não é apenas isso que está acontecendo. Essas duas alterações são as mais faladas, mas é um animal que pode ter concha nasal aberrante, tanto na parte da frente quanto na parte de trás do nariz. Pode ter uma língua muito grande, uma macroglossia, que também altera essa respiração. Pode ter alteração na traqueia, uma hipoplasia na traqueia, com traqueia que nasce reduzida. E secundariamente a todos esses problemas, pelo palato e pelo esforço inspiratório muito crônico, pode ter um colapso laríngeo, que é uma evolução dessa síndrome. E aí tudo isso tem que ser avaliado como um todo para ser corrigido da melhor maneira. Então, às vezes a gente acaba, muitas vezes, só falando, vejo muitos veterinários falando só do nariz e do palato, mas existem outras coisas que estão relacionadas a isso e que muitas vezes necessitam de correção ou de pelo menos o entendimento. No caso do Bruce, ele não tinha essas alterações secundárias, ele tinha realmente um problema mais de palato, a gente fez cirurgia que chama estafilectomia, que é uma plástica para reduzir o tamanho desse palato e permitir a passagem melhor do ar e evitar principalmente esses problemas secundários da síndrome. Sim, e o narizinho também, A gente né? também fez a rinoplastia nesse mocinho também, que daí a gente abre um espacinho ali, não precisa ser um espaço muito grande aberto, mas já melhora bastante a captação do ar na inspiração ali. A medicina, né, gente, que nem eu costumo dizer em consultório, nós não somos Deus, né? A gente não vai mudar o que o pet é, mas a gente pode melhorar muito a condição, né? Então tudo isso é visto justamente de melhorar. Isso que a gente tentou fazer no Brucinho é o quê? Melhorar a condição que é dele. Ele é um pug, ele vai ser sempre um pug, né? Mas a gente tenta reduzir aí, e é o que eu sempre trago aqui, até pela questão da geriatria mesmo, que a gente, muitas vezes, a gente não vai mudar o que vai acontecer, uma doença, às vezes, quando ela já está instalada, tem muitas, a gente trouxe aí a doutora Silvana, por exemplo, com a questão nefro. Tem muitas doenças que não tem mais, ela não vai não existir. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com ela, saber que ela vai estar ali e fazer com que o pet tenha qualidade de vida mesmo com essa doença. Não simplesmente, deixa assim, né? Que é nesse caso aí que a gente está falando do braquicefálico. Deixa assim, ele é assim mesmo. Ele é assim, mas a gente pode sim dar um suporte para melhorar a qualidade de vida dele, né, doutor? Exatamente. Especialmente na geriatria, a vasta maioria, eu diria que uns 70% dos pacientes que eu atendo hoje são pacientes geriatras, tá? Porque grande parte das doenças respiratórias
são doenças degenerativas, então elas necessitam de tempo para se instalar, para elas irem acontecendo, e é esperado que um paciente mais idoso ele tenha doenças crônicas. Então, boa parte das doenças crônicas respiratórias, praticamente todas, são doenças que elas não vão ter uma cura total, mas elas vão ter um controle, tem como melhorar muito a qualidade de vida do paciente e tem como tratar realmente de forma mais contínua, que é o que a gente busca, especialmente nesses pacientes mais idosos. Por exemplo, bronquite crônica e broncomalácia são as doenças que mais causam tosse. E cães e gatos têm bronquite, doutor? Conta pra galera um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, as doenças respiratórias são muito parecidas com as doenças de humanos, tá? Uma coisa que muita gente confunde, inclusive veterinários confundem, é a questão da asma, tá? A asma é uma doença exclusiva dos felinos e de humanos. Cão não tem asma, apenas felinos têm asma. Mas a questão de bronquite extremamente comum acontecer, tá? Temos as bronquites agudas, que geralmente entram no quadro das traqueobronquites infecciosas, que é como se fosse uma gripe, um resfriado, muito comum em pacientes que vai em creche, que tem contato com outros animais, e as bronquites crônicas, que é um pulmão que fica permanentemente inflamado, então que gera muita tosse, muita alteração, especialmente em algumas épocas do ano, como no inverno, por exemplo, e são pacientes que necessitam de um cuidado muito especial ao longo da vida. E pensando nesse contexto, a bronquite ela não é exclusiva do geriatra, né? Não, exatamente. A gente pega bastante filhotinhos, inclusive, né? Isso, essas bronquites mais comuns em filhotes, dificilmente vai ser um animal jovem com bronquite crônica. Então, os cães geriatras tendem a ter mais quadros um pouquinho mais crônicos. Não, o manejo é totalmente diferente, né? De uma bronquite aguda, de uma bronquite infecciosa, para um paciente com bronquite crônica. Então, e uma coisa leva a outra, tu acha, né, doutor? Com certeza pode levar a outra. Então, se ela não for bem tratada, se ela não tiver um tratamento adequado, ela pode tornar um quadro mais crônico e aí a gente vai ter um quadro irreversível, que não vai ter uma cura, mas vai ter um controle para esse nosso paciente. Então, é como eu costumo sempre dizer, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, às vezes a gente vai deixando porque é uma coisinha de nada e aquilo vira uma coisa muito maior que eu costumo dizer, trazer sempre que a geriatria ela começa quando o paciente nasce, né? Então, o cuidado, na verdade, da geriatria é desde que o paciente é pequeno. Então, às vezes é aquela gripezinha, aquela tossezinha persistente que vai ficando ali e o tutor não dá atenção e lá na geriatria pode ser o que vai diminuir muito a expectativa de vida e a qualidade de vida desse paciente. Então, né? Perfeito, é exatamente isso. Eu, semanalmente, atendo pacientes que têm sinais clínicos a 4, 5, 7, teve um paciente que esse foi realmente o que mais me chamou a atenção, que ele é um paciente que tinha sinais de tosse há 12 anos. Então era muito tempo já com sinais clínicos, o tutor buscou vários veterinários, só que nunca foi fechado um diagnóstico, porque realmente não foram feitos exames, não foi, não foi dado o próximo passo na investigação desse paciente. Era um paciente que estava há 12 anos com sinal respiratório. Então, imagina tudo que esse paciente não sofreu ao longo da vida até conseguir exames, um atendimento especializado. E isso é algo muito rotineiro no nosso dia a dia, até porque ainda falta essa questão da informação. É uma especialidade muito nova. A gente tem pneumologistas realmente no Brasil há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, em mais estados e mais locais. E não é um número ainda expressivo. As pós-graduações, as especializações estão começando agora. Então, a tendência nos próximos anos, a gente vê muito mais profissionais desses no mercado e um cuidado muito melhor com essa parte respiratória devido a isso. Aproveitando então, doutora, aí que a gente está falando sobre essas doenças, daqui a pouco você já está assustado, calma, né? Também não vamos nos desesperar. Conta aí pro pessoal, então, como que a gente pode ver que tem alguma coisa errada? Opa, isso aqui não já passou do vou esperar, talvez eu tenha que procurar um médico. Se ele procura diretamente você, se vai no clínico, como que o tutor lá vai fazer? Então, em questão de procurar, se o animalzinho está com sintomatologia respiratória, ele pode procurar diretamente o especialista, como ele também pode passar pelo clínico geral. O clínico geral também tem capacidade de triar esse paciente, dar uma investigada, pedir os exames básicos e, se necessário, realmente encaminhar para o especialista. Mas, claro, se o tutor for direto para o especialista, ele com certeza vai poupar algum tempo, depende às vezes de um exame que não era tão necessário, tão urgente de ser feito, e pode ter uma resposta mais rápida do real problema que esse paciente está enfrentando. Sobre os sinais respiratórios, são muitos, tá?
Então, do trato superior, o paciente que está com muito espirro, secreção saindo do nariz em abundância, se está saindo de uma ou de duas narinas, se ele está espirrando pela casa, engasgos frequentes, ronco, paciente que não acha posição para dormir, tem dificuldade, paciente que acorda no meio da noite como se estivesse tendo uma apneia do sono, então paciente que não consegue respirar com a boca fechada, respira só com a boca aberta. Todos esses são pontos importantes pensando em atendimento respiratório. Outros sinais muito comuns. O sinal principal da doença respiratória vai ser a tosse. Então, o paciente tem muita tosse, ele tem que ser realmente atendido, tem que ser investigado o que está acontecendo. E outros sinais menos comuns, a gente vai ter desmaio, linguinha ficar roxa, cianose de mucosa. Então, tudo isso pode estar relacionado a uma afecção do sistema respiratório. Então, não é aquele, deu uma passeadinha, o cachorro tá... Até aí, beleza, né? Agora, o cachorro tá lá, deitadinho, e aí, do nada, não consegue respirar, né? Que é a apneia aí que o doutor mencionou. Exatamente. Tem várias coisas que realmente são importantes. Por exemplo, o cão, ele praticamente não soa. Ele só soa entre os dedinhos e é muito pouco. Então, o cão, ele faz termorregulação, a regulação da temperatura corporal, quase que exclusivamente pela respiração. Então, muitos pacientes eu atendo realmente não tem nada. O paciente está só fazendo termorregulação, está com ataque apneia, com aumento da frequência respiratória, não porque ele tem uma condição que está causando a doença, mas sim porque ele só está regulando a temperatura. Então, volta e meia, eu atendo pacientes que realmente não têm afecção respiratória, ou que a alteração do sistema respiratório secundária é um outro problema, o que é muito comum de acontecer. Paciente com outro problema em outra região do corpo, só que o sistema respiratório ele responde a isso. Então, dor pode causar isso, doenças metabólicas podem causar isso, e também só a própria termorregulação. Então, se o paciente tem uma alteração respiratória, principalmente de respiração mais acelerada, não necessariamente seja uma doença respiratória em si. Doutor, e em relação a cuidados que eu devo ter com o cachorrinho, com o meu gatinho, principalmente pensando que ele chegue numa idade mais velhinho, né, na geriatria, aí, com saúde, com um pulmãozinho, com todo, agora a gente já sabe que não é só o pulmão, né, gente, é todo o trato respiratório. O que eu posso cuidar desde sempre no meu cãozinho, no meu gatinho? Tem muitas coisas que podem ser feitas, tá? Eu pontuo como o mais importante de todos nessa questão respiratória o peso, tá? Pacientes com sobrepeso, com obesidade, eles tendem a sofrer muito mais essa condição respiratória. Então, eu pego pacientes da mesma raça, mesmo problema, e o paciente está um pouquinho acima do peso, ele acaba tendo muitos sinais clínicos a mais, muito mais dificuldade. Então, realmente, nessa situação, o peso está diretamente relacionado com a questão respiratória. E especialmente agora, a gente vê cada vez mais pacientes muito mais obesos, muito mais gordinhos. Isso é um cuidado muito importante que é necessário ter. Tá? Eu acho que essa questão da obesidade, ela tem muito a ver com o estilo de vida que estamos levando hoje, né? Hoje, a gente cada vez mais corrido os nossos dias, cada vez mais menos tempo com os nossos pets, então a gente não consegue daqui a pouco submeter eles a um exercício, a uma caminhada, uma alimentação de qualidade, né, gente? A gente às vezes faz algumas economias aí que a gente chama a legítima economia burra, né? Porque a gente economiza um pouquinho ali na ração, acaba ofertando uma ração que não tem tanta qualidade para o nosso pet. A longo prazo isso vai sim gerar problemas. Fora a questão de não ter todos os nutrientes necessários, ainda tem a obesidade, né? Ou daqui a pouco comprá-los com comida, né? Eu não tenho muito tempo com o meu cãozinho. Eu chego para almoçar, jantar, e ele fica me olhando, dou petisquinho. E aí tudo isso vai gerando um problema mais grave lá na frente. Então, por mais que doa, eu sempre falo nas consultas, né, pro pessoal, dói, eu tô ali comendo uma carninha e meu cãozinho tá me olhando. Gente, ele não vai subir no teu prato e pegar, né? É o tutor que vai lá e dá. Então, eu costumo indicar pro pessoal, deixa um pedacinho de brócolis ali no cantinho do teu prato, já que tu tem essa dor no teu coração. Evita botar sal, tempero, essas coisas, né? Exatamente. Um pedacinho de brócolis, então, e troca aquela carninha, aquele petisquinho extra por um pedacinho de brócolis. Às vezes, pra você vai pensar, mas doutora, brócolis? Eles vão gostar, gente, eles vão comer, vão adorar, vai dar tudo certo, né? Exatamente. Outro detalhe de prevenção que eu acho muito importante, especialmente nos cães braquicefálicos, de focinho curto, tá?
a questão dos passeios. Tomar muito cuidado em passeios em horários quentes do dia, exercícios mais fortes, extenuantes. É um paciente que pode entrar num quadro emergencial muito rápido, um quadro de internação. Então ele não consegue perder calor e realmente ele superaquece e pode virar um quadro emergencial. E não só os braquicefálicos, mas SPIDs, IOR, que geralmente tem problemas de colapso, também tem a tendência de ter esse quadro emergencial. Então esse verão eu acabei atendendo quase que diariamente pacientes em quadros emergenciais, por isso é algo extremamente comum e algo que é facilmente evitado. E em relação às outras, pensando em prevenção, né? Isso para gatinho, para cão que fica em casa, um ambiente sem poeira, um ambiente bem ventilado, evitar perfumes fortes, a questão de pessoas que fumam perto dos pets, eu atendo muitos pacientes. Eu acho que isso é bem importante falar mesmo. Às vezes o atendo... pessoal tá ali achando que tá fazendo mal só para si, não, Exatamente. Tá fazendo pro seu bichinho Exatamente. também, né? Eu atendo vários pacientes que têm tutores fumantes e acabam sofrendo. E muitas vezes, nesses exames que a gente faz, vem alterações causadas por cigarro nos pets, tá? Então, não é algo incomum de acontecer e algo que é facilmente evitável, né? Então, é uma prevenção muito simples de ser feita, que já traz um benefício muito grande ao paciente. Tu comentasse aí, eu acho bem importante a questão da internação, né? É bem triste mesmo, né, doutor? A gente atende aí nas emergências realmente no verão, a gente vê muito na rede social o pessoal compartilhando o cachorrinho que ficou dentro do carro, que ficou no sol, na sacada. E é bem triste, realmente leva o animal a óbito, gente. É uma doença assim que é rápido, é um problema rápido, acontece ali, se não tomar uma decisão muito rápido, a gente vai ter sim um desfecho negativo. Então, se tu puderes dar aí, além da questão óbvia de evitar, né, prevenir mais uma vez, não submeter o cãozinho a altas temperaturas, não deixar dentro do carro, às vezes, só 15 minutinhos. Gente, 15 minutinhos sem... Porque lembrando, o doutor falou aqui, eles trocam a questão da temperatura pela respiração. Eles já têm uma respiração defeituosa, muitas vezes, do braquicefálico. E aí a gente vai chocar, é um choque, ele vai tentar e não vai conseguir. Eu costumo até dar o exemplo da questão do saco, que a gente fala, né? Por que pra nós, quando tá nervoso, respirar no saco? É pra gente se concentrar na nossa respiração, lembrar de puxar e, né, deixar sair o ar. O cãozinho, ele não tem isso, ele não consegue pensar, vou respirar devagar. Ele começa cada vez a respirar mais rápido e isso piora esse processo todo. Então, se o cãozinho aconteceu, o que a pessoa faz, doutor? Então, no primeiro momento, tentar resfriar esse paciente, tá? Então, e manter ele no ambiente mais calmo possível. Ar-condicionado bem forte, bem gelado mesmo, tá? Deixar ele no chão, esticado. Pode colocar toalhas molhadas em cima do paciente e vai tentar resfriar ele. Mas se for um paciente que a linha já está ficando roxa, ele não está saindo desse estado, a recomendação é levar para emergência o quanto antes. Que é um paciente que precisa ser sedado, precisa receber um manejo emergencial. E em alguns casos pode até mesmo ser entubado. Não é incomum quando você chegar ao ponto de precisar de uma intubação de emergência nessas situações. Então, a recomendação, caso não consiga corrigir de primeiro momento, é levar o quanto antes num atendimento emergencial. Realmente pode fazer a diferença na vida desse paciente. Na dúvida, a gente corre para a emergência. Com certeza vai ter pessoas preparadas para te atender, para te ajudar. Às vezes a gente fica ali em casa e acaba perdendo tempo aí de salvar a vida realmente do nosso amiguinho, né? Doutor, eu queria te perguntar, qual o caso mais desafiador que o senhor atendeu até agora, pensando em relação a essa parte respiratória? Certo, então, na parte respiratória, a gente acaba atendendo vários casos que são realmente muito específicos, casos que não são muito comuns. Então, eu sempre acho os casos que envolvem cirurgia de tórax um dos casos mais desafiadores, porque é uma cirurgia mais avançada, necessita de toda uma equipe por trás. Então, os casos de quilotórax, que é uma efusão quilosa, eu considero bem desafiadores, por ser uma cirurgia bem delicada, tem muitos fatores que envolvem a cirurgia e a recuperação desse paciente. Então, para quem está em casa e não sabe, o tórax é como se fosse uma caixa a vácuo, e nele tem um espaço que o pulmão expande e retorna à sua posição original. E nesse espaço, várias afecções podem ocorrer ali, inclusive efusões, que são líquidos nessa região. E o quilotórax nada mais é que o acúmulo de linfa nesse espaço, que chama de espaço pleural. Então, quando isso acontece, não é comum de acontecer,
sempre tende a ser um caso bem desafiador, é um caso que eu gosto de atender, mas ele é um caso que demanda muita atenção e precisa de uma equipe muito boa para conseguir ter um sucesso nessa condição. Perfeito. Por último, mas não menos importante, queria te perguntar aqui, qual é a frase do dia, Dr. Luiz? Eu não sei dizer agora, mas... Peguei ele despreparado. Gente, o Dr. Luiz é famoso aí nas redes sociais, ó, ficou até vermelho. Ele é famoso aí nas redes sociais. A doutora Thalita começou, eu acho, com essa brincadeira, né? Thalita começou. Vocês trabalhavam junto, acho, na época, né? Aí, e toda quarta-feira, olha, me lembro até do dia. Toda quarta-feira a doutora Thalita dizia assim... E hoje é o dia da frase do dia do Dr. Luiz. Esses dias ele tá andando em outros hospitais por aí, outros colegas pegando aí o quadro da doutora Thalita. E eu aqui fazendo a mesma coisa. Então... Já passei em alguns lugares. Quando eu fui atender, as pessoas me pediam o pensamento da semana. A internet, ela é assim, né, gente? Do nada, uma coisa que a gente faz, ela viraliza e é aquilo ali que faz o nome da gente. Então, doutor Luiz, não dá pra deixar o pessoal. Agora eu te deixei em mãos lençóis. Respira e pensa numa frase do dia aí pra galera que tá em casa. Deixa eu pensar, então vamos lá. Então, a borboleta, todo mundo acha muito bonita a borboleta, muito legal. Uma borboleta muito bonita, um inseto que tá desse jeito, né? Mas só ela sabe o que é já ter sido uma lagarta. Profundo, hein, gente? Quase chorei. Exatamente. Eu sou meio boba, né? Qualquer coisa muito mais pensamento, filosofando, eu já choro. Muito bonito, é o processo, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa análise com a borboleta pelo processo que ela passa, né? Foi lagarta um dia e um dia ela brilha e fica linda e todo mundo tá ali vendo. Ninguém viu o processo, né, doutor Luiz? Então, seguimos aí nos nossos processos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito proveitoso. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo de qualidade para o pessoal que está em casa. Gente, procurem o Dr. Luiz caso vocês tenham dúvidas. Poxa, agora que ele falou da tosse, meu cãozinho já tosse há 3, 4, 5 anos. Vou procurar o Dr. Luiz. Qual que é a tua rede social, Dr. Luiz? Então, no Instagram, meu arroba é @vetpneumo, tá? Então... bem fácil, @vetpneumo. Então, por lá consegue agendar consultas. Como eu atendo em muitos locais, dependendo de onde mora, tem outras cidades de Santa Catarina ou do Brasil, então a gente consegue às vezes estar atendendo. Consegue, então não se apeguem, mas atende aonde? Entre em contato, que o Dr. Luiz, ele é um ser peregrino, ele está sempre por aí, ele dá um jeitinho aí em algum lugar perto de você. E também acaba tendo o serviço de consultoria, tá? Então, consultoria, volta e meia, estou fazendo para locais bem distantes mesmo, mas a gente consegue ajudar bastante paciente com consultoria também. Isso, consultoria, gente, é quando um outro veterinário está atendendo o caso e precisa aí de uma ajuda de um olhar mais especializado. Então, pode ser feito tanto esse contato pelo próprio veterinário, quanto daqui a pouco o doutor, mas eu moro muito longe, daqui a pouco eu não tenho condições de pagar o deslocamento do Dr. Luiz, mas eu estou fazendo atendimento ali com o veterinário da clínica. Esse veterinário pode entrar em contato com o Dr. Luiz para fazer essa parceria aí e juntos a gente caminhar aí sempre para o melhor do nosso paciente, né, doutor? Exatamente, isso mesmo. Então, a consultoria é feita de forma online, né, mas sempre parceria com o tutor, o veterinário responsável pelo caso e eu. Então, acaba sempre tendo um veterinário que acompanha de perto, consegue passar os exames, a gente solicita mais exames muitas vezes e a gente dá continuidade. Exatamente isso. Perfeito, então, doutor Luiz. Muito obrigada. É um prazer estar com o senhor. Gostei muito de participar, achei muito legal. Fiquem sempre de olho aí, gente. A gente está sempre trazendo esses profissionais de alto gabarito aí para trazer essa conversa, esse bate-papo para você, tá bom?